E aí, gente, muito bem-vindas e bem-vindos aqui ao nosso canal. Sou o Leandro, recebendo vocês com amor para começarmos juntos mais uma leitura aqui com as runas e com o tarô acontecendo hoje também, tá? Hoje não vai ser só um arcano aberto na mesa, não. Eu vou realmente ler o tarô junto com as runas para a gente falar do quê? De novidades que vão mudar a sua vida. Então, é uma leitura de previsões. Vamos lançar esse olhar aí para os caminhos, vamos descobrir o que a vida está trazendo, o que está se desenhando aí pela frente. Você vai ter a chance de saber disso para se preparar melhor para as circunstâncias da vida. E quando nós falamos de futuro, também aproveitamos o oráculo para alcançar o presente. Quais são as circunstâncias atuais, o que nós precisamos perceber melhor agora, corrigir agora, para dar mais chance para a vida, sabe? Então a gente trata de tudo isso aqui. E para falarmos de tudo isso, então das novidades que vão mudar a sua vida com esse entendimento também do presente, serão 3 leituras, por isso 3 pedras, e você vai escolher a sua. Opção 1 de hoje, amazonita. 2, ametista. 3, pedra da lua. Então, tudo começa pela sua intuição, o que a sua voz interior te sugere. Siga, tá bom? Se você quiser se concentrar, pausa o vídeo aí. Se você já se definiu, então se inscreve com a gente, ativa o sininho, deixa o seu like. Vamos hypar o vídeo para alcançar mais gente, para que mais pessoas possam ser ajudadas. E o seu like vai trazer aquela energia positiva aqui na abertura dos trabalhos, né, gente? Bom, o tempo para cada leitura eu deixo na descrição. Então você pode consultar aí abaixo, clicar e ir direto para a leitura referente à pedra que você escolhe, tá legal? Quem fica comigo na 1, amazonita, começando. Então é para já aqui com você. Vamos lá. Hoje o nosso cenário está um pouco diferente e eu vou modificando um pouco aqui as coisas, né, galera? Para que a gente tenha essa dinâmica, faz bem também, né? Para que a gente não esteja sempre com a mesma cara por aqui, né? Mesmo tabuleiro, mesmas runas. E eu vou dizer uma coisa, essas runas aqui, eu vou lançar, vocês vão perceber que em relação às sementes, né, que geralmente eu uso mais, elas se espalham, né, essas aqui vão ficar mais amontoadas, tá? Mas é proposital, porque se eu usasse sementes aqui, ixi, ia cair lá pra fora, pra cá, pra lá, ia espalhar, sabe? Então não ia dar muito certo, eu preciso do maior número de informações no seu jogo. Então essas runas ajudam. Elas ficam mais concentradas aí no centro, tá? Uma vez que eu tô, né, com esse tabuleiro aqui. Então, tá aí. E antes de eu começar a ler as runas para você, ó. Hoje eu tenho aqui essas cartinhas que trazem mantras. Vamos ao seu? Vamos dizer que o seu é o daqui. Se a sua opção 1, carta 1 também, tá? Vai ficar aqui, ó, te acompanhando na leitura. E o seu mantra é: renasço para novas oportunidades e escolhas. Você pode colocar isso aí, né, comigo, então, nos comentários, decretando, afirmando. Desculpa balançar um pouquinho aí, gente, tá? Então, renasço para novas oportunidades e escolhas. Olha aí, mantra da intuição. Está na hora de abrir mão de situações e pessoas que já não fazem mais sentido em sua vida. É hora de tirar as vendas dos olhos e voltar a confiar no que sua intuição realmente quer lhe dizer. Então a gente tem uma energia aí forte de reconexão interna também, né? Seguir a intuição, não ignorar o que a sua sabedoria interior tem te mostrado, tá te alertando para situações, identificar tanto oportunidades quanto ciladas, né? E aí a gente fazer isso, a gente conectar essa força interna, nos permite renascer para novas oportunidades e escolhas. Então escreve aí, fortalece essa ideia. Renasço para novas oportunidades e escolhas. E olha só as suas runas, tá? Bom, tenho uma boa notícia para você. Vamos começar com boa notícia, né? Isso faz bem para a vida. Não vamos chegar dando pé na porta, não, né? E falar de problema logo de cara, não. Vamos chegar com boa notícia. Olha só a boa notícia. Olha para essa runa. Olha onde ela foi. Lá na casa do, né? Deixa para lá. Mas tá longe, hein? Então, a sua pedra te representa no campo de jogo, tá? Então, a gente vendo essa runa que o jogo fez questão de mostrar, porque tem runa que é aberta, fechada. As fechadas não serão lidas, né?
caiu aberta é porque o jogo quer mostrar. E no lugar onde ela cai, né, tem também uma ideia relacionada. É a runa de necessidades, de limitações, de restrições para a vida, de quando a gente passa aperto, passa apuro, tem que se virar, sabe? É uma runa que fala muito disso daqui. E resiliência, né? Também, porque quando a gente passa por essas situações, traz muito aprendizado também. A gente desenvolve paciência, desenvolve habilidades, né? Você tá lá, é a runa dos gravetos. Gente, a gente estava falando aqui de runas. Isso tem assim quase 2000 anos de histórias, né? Para a humanidade, tá? Século I, século II ali, é onde se tem o desenvolvimento desse Futhark, né? Que são esses símbolos. Então a gente está falando naturalmente, hoje nós temos aqui a nossa internet, a nossa luz elétrica, a gente está falando de um tempo onde isso não existia. Então imagina o que é isso aqui, os gravetinhos que se usava para, fazer fogo, né? Você lá no mato, no escuro, com frio, tem que se aquecer com fogo e não tem isqueiro não, não tem fósforo, não tem essa modernidade. Você tinha que recorrer, apelar para o que estava lá na natureza. Então gravetinho para fazer fogo, é essa runa. Então, sabe, tá complicado ali, você se vira. Mas enfim, isso daqui tá longe de você, tá? E o jogo tá mostrando que essa situação passou, tá? Passou. Então se você andou aí num aperto, num apuros, sentindo limitações no seu caminho, restrições, dificuldade para seguir, muita carência, tá? Falta disso, falta daquilo, falta de alguém. Sabe quando a gente começa a identificar esse negócio, que parece que tudo está faltando, fica complicado de a gente ver o lado bom da história? Então, passou, tá? O jogo fez questão de trazer essa runa aberta e aqui, olha, muito distante de você. Passou, tá legal? Então a gente já tem aqui uma ideia muito forte de dias melhores para você. Certo? E realmente no centro do jogo eu vejo aqui uma runa que traz um novo ciclo que se abre e um grande potencial energético aqui para você conseguir agora sim viver o que você precisa, tá? Vejo aqui a vida te surpreendendo, mudanças rápidas que acontecem e que trazem ventos a favor, tá? Então, olha só, eu tenho aqui um novo ciclo para você, uma nova fase. Essa é uma runa de fertilidade, tá? Então, muito para um desenvolvimento de vida aqui. E o que a runa mostra, junto com essas outras duas aqui, é a situação de alguém que está no seu caminho e formando aí uma grande parceria com você. Algo que você vai descobrir nesse sentido e será muito gratificante para a vida. E eu vou dizer uma coisa, vai ser assim um divisor de águas para você, tá? Pode ser alguém que surge, pode ser alguém que ressurge, tá bom? Vamos deixar isso em aberto, não vamos, querer ser o cara do turbante aqui e pontuar e decretar o futuro das pessoas, o que exatamente vai acontecer e quando e data. Sai dessa, tá, gente? Sai dessa. Tem muito oraculista, entre aspas, por aí, que são desses, né? Adivinhão de futuro. Sai dessa, porque falar aqui no vídeo é muito fácil. E a vida, como vai depois, né? São pessoas que não estão se comprometendo com os caminhos, né? Falar, qualquer um pode falar o que quiser aqui, gravando um vídeo. Mas é preciso ter responsabilidade. Oráculo é responsabilidade, tá? Então, eu sempre gosto de fazer as minhas leituras assim, não cravando o futuro. Eu não estou aqui, sabe, para querer impressionar ninguém. E eu sei que muita gente gosta de vir participar do oráculo para ficar impressionada, para sair surpresa, aquela coisa de nossa, assisti, fiquei bege, sabe? Não, gente, né? É pé no chão, a gente está falando da vida, da realidade, tá bom? E o oráculo nos orienta os caminhos, nos ajuda sim a perceber as tendências, mas vamos deixar assim bem em aberto, até porque para cada pessoa é de um jeito, né? Então, aqui eu falo, pode ser um novo amor, pode ser alguém que ressurge, alguém que surge ou alguém que ressurge na sua vida, tá? O fato é, tem uma revelação dessa para acontecer aqui, envolvendo uma situação de parceria e o que pode ser uma nova fase, a dois, ou uma nova relação para você.
a carência, a farta das coisas aí, né? O trem que não estava andando agora vai andar e vai passar pelo túnel. Olha aí, hein? Agora vai o negócio, tá? A fase da carência, de ficar lá na mão, isso daí as runas estão mostrando que ficou para trás. E por que que eu falo que é um divisor de águas na sua vida? Essa situação de alguém no seu caminho. Vamos combinar assim? Uma pessoa que surge ou alguém que ressurge. Viva para saber. Abra-se a essa energia também, tá? A gente não pode querer tudo tão exato, porque oráculo também não é matemática, tá bom? Essa runa aqui, gente, essa runa aqui mostra as coisas mudando significativamente na sua vida. Aqui é que está o divisor de águas, tá? É uma ruptura com padrões do passado, com esses padrões que estavam nessa runa, de carências, de necessidades, de falta, restrições, limitações, tá? A gente tem, assim, realmente, uma ruptura com esses padrões, um divisor de água que acontece aqui. Coisa que acontece, eu vou te falar, coisa que acontece e você não está imaginando, tá? Permita-se ser surpreendida, permita-se ser surpreendido pela vida, porque é isso que vai acontecer, é isso que está desenhado aqui no seu jogo, tá? Não é o tipo de coisa assim que você tá ali esforçando e seguindo seu plano e tal, e esperando alcançar e tudo conforme o seu cronograma, não é. Não é dessa forma. Significa que é algo diferente do que você imagina? Não, pode ser o que você está buscando, pode ser exatamente o que você está buscando, mas de uma forma que é inesperada, tá? Então, essa visão que eu quero passar para você. Seja a pessoa que flui conforme as águas, tá? Não queira determinar a direção do rio, não. Veja para onde ele está indo e vai, tá? Porque pode ser exatamente o que você quer, mas não da forma como você quer, acontece, tá legal? Ou pode ser uma situação também diferente. E às vezes você está aqui e você não está buscando exatamente nada, especificamente nada, ou alguém, você está vivendo, sabe? De repente você vê para essa leitura também numa postura assim, eu estou vivendo, vamos ver aí. Se é uma leitura que fala de novidades e que traz mudança de vida, vamos ver. Sabe quando a gente está assim só caminhando pela vida também, mas aí acontece um fato, alguém cruza o seu caminho, você está de repente naquele momento onde não está tentando conhecer alguém, mas aí a coisa acontece, a pessoa surge, então a gente tem essa condição para você, tá? E essa circunstância toda, ela é sobre alguém com você na vida, porque tem a ver com sentimento. Tá aqui, ó, essa runa Laguz que traz o elemento água, que traz toda essa parte de sentimento, emoções que se desenvolvem aqui, tá? E lembra que eu falei? Siga o fluxo das águas, é exatamente a runa do elemento água, essa ideia da fluidez também e de a gente fazer como as águas, né? O que as águas fazem? Elas não ficam... essa história de pedra, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Gente, que ditado, né? Vamos combinar? Você vê, olha para um rio, olha para o movimento das águas e tem uma pedra ali. A água fica ali, batendo até furar, ou ela contorna a pedra e vai. E nem dá bola para a pedra, sabe? É só uma pedra e daí posso contornar, para que eu vou ficar aí, né? Caçando assunto com essa pedra, sabe? Então, fazer como as águas é aprender a contornar, a fluir, não ficar enroscando onde não precisa. É sobre isso também, tá? Então, é uma dica aqui, olha, de repente, né? Para algumas pessoas precisando desse tipo de inspiração, tá? Tem uma situação muito interessante para comentar com você na mesa, que é assim, falei bastante dessa runa, meu olhar, ele naturalmente foi atraído para cá, porque a runa se destacou ali, né? Ela caiu bem no limite ali do visual e ela ficou destacada, foi como se ela falasse, olha, a conversa tem que ser por aqui. E aí eu vou pro oposto da mesa, você tem uma runa de vitória aqui, tá? De uma ação bem direcionada também da sua parte, que é importante, onde você ajusta esse emocional para fluir, né? Para agir conforme as águas, contornar as pedras, porque é movimento que você tem para viver, então muito cuidado também para não ficar insistindo em situações, porque quem fica insistindo muitas vezes trava, e a verdade é que não se permite viver novidades,
né? Se a gente está falando de novidades que vão mudar a vida, veja bem, novidade é novidade, novidade não é coisa velha, né? Então é sobre se abrir, é sobre se permitir, e aqui eu tenho tanto a orientação para você, de uma ação bem direcionada, de coragem para viver o novo, é a runa do guerreiro, né? E o guerreiro ele precisa se revestir de coragem para encarar a vida, desbravar, né? Pensa aí nos grandes conquistadores do passado, poxa, né? Então é sempre se lançar onde você não tem a menor noção do que você vai se deparar, né? Se a gente pensa no contexto até cultural mais próximo do próprio jogo de runas, né, dos símbolos das runas, a gente está olhando lá para os povos germânicos, nórdicos, escandinavos, né? Aí fatalmente, né, se pensa em quem? Nos vikings. Você pensa aqueles caras saindo num barquinho no meio do mar, né, e indo em direção a terras que davam possibilidades, porque os caras moravam num lugar de um frio lascado, de terra infértil, que não nascia nada, condições de vida terríveis, né? Então, assim, não é fazer isso porque está caçando aventura, é fazer isso porque é necessidade de sobreviver, porque aqui não dá, não vai ter comida, temos que ir buscar por aí sei lá onde, sabe? Então, não precisa disso? Opa, se precisa, né? Agora, a gente tem, assim, muito mais possibilidade, né? De se mover sem passar por todas essas lasqueiras aí que essa galera de, né, centenas de anos atrás aí, de antepassados, passaram, de ancestrais, né? Não dá nem para calcular o que essa galera passou. Quando a gente vê uma série, né? Você põe lá o seu streaming, vai ver a série, nossa, parece que é tudo legal, né? Mas como é que essa galera vivia? Não dá nem para calcular, na verdade, né? Então, a runa do guerreiro aqui, se lançar, sabe? A coragem de viver, de desbravar, de conhecer, e é uma runa que traz vitória. Então isso aqui te traz confiança também para ir buscar coisas novas, para fazer acontecer, tá? Porque desse lado aqui eu também tenho essa runa que fala a respeito de desapego, a importância de desapegar. É a runa que mostra muito de antepassados, de ancestralidade, das nossas origens, as nossas raízes, os costumes, o que é herdado e que muitas vezes a gente tem que filtrar, né? Por quê? Tudo aquilo que é tradição e que vai passando depende de como o mundo está funcionando e o que ainda cabe e o que precisa ser reciclado, né? Então a gente tem que sim ter um desprendimento de alguns valores, né? E não dá para ficar, não, eu faço assim porque o meu pai fazia, né? E meu pai fez porque meu avô fazia, então o bisavô fazia, né? E a gente cai naquela coisa de a minha família vive exatamente dessa forma há 60 anos. Espera aí. O mundo de hoje é o mesmo mundo de 60 anos atrás? Muita coisa mudou, a gente tem que saber acompanhar, então é sim, né, preservar as nossas raízes, as nossas origens, mas se adaptar aos tempos, e isso traz a importância sim, tá? De a gente ter esse desprendimento de algumas coisas para a gente se abrir na energia, né? Mas essa runa, por sua vez, também traz aqui uma situação que é importante e que vai alcançar, veja bem, algumas pessoas. Não dá para falar de todas as pessoas, mas algumas sim, que é uma situação assim de herança, de bens, sabe, que chegam até você. E muitas vezes isso acontece, assim, você não sabe, mas aí tem sei lá, um imóvel no nome de alguém, uma coisa assim que aparece, olha, né? Então, gente que às vezes está ali com assunto de inventário, sabe? Tudo que envolve essa parte de bens está aqui. É energia aberta no seu jogo, é energia que vem para a sua vida. Então a gente tem desenrolar nesse sentido também, tá? Transformação de vida vem aí. Os caminhos, tais como você vem tentando trilhar, eles se abrem a você, tá? Então é muito importante que também você persevere, porque eu vejo a jornada tal como ela se deu até aqui e com as restrições que você teve, as necessidades, as carências, tudo isso te fortaleceu e te deixou mais firme para caminhar. Por isso também você é a pessoa mais pronta para vencer agora. E diga-se de passagem, no que diz respeito a essa parte de herança, de bens, de inventário, tá?
a gente tem essa runa que também fala aqui de justiça. Justiça se fazendo, reparações, ganhos de causa para quem lida com circunstâncias desse tipo, tá? Você tem então o jogo mostrando vitória para você, né? Causa ganha, situação favorável, tá? E é claro que isso trazendo aí muito de mudança de vida, muito do que se recebe por essas vias, né? Ajuda muito a contornar também nessa parte material certas necessidades que estavam ali, né? Superar certas restrições de vida, de caminhos. Então, gente, deixa eu dar uma olhada aqui, é runa fechada, deixa eu dar uma olhada aqui, é runa fechada, tá? Então, na parte aqui das runas, é isso que eu tinha para te comentar, tá? Aqui na sua pedra que te representa, eu dou uma olhada ali para o que cai pertinho dela também, e vieram duas runas fechadas, tá? Isso diz respeito a uma dica que você está ganhando agora comigo, tá? É o jogo mostrando aqui a importância de você preservar o que é seu, tá? É uma dica que está vindo aqui. Olha, assuma um pouco dessa postura também de não abrir aos outros, né? Com muita facilidade o que é seu, o que te pertence, principalmente seus planos. Quando a gente fala, a gente tira força, né? O que a gente guarda vale ouro. Então, tem muito em jogo para você aqui, tem desenvolvimento no amor, tem ganho de causa na justiça para quem tem assuntos na justiça, tá? A gente vê uma transformação de caminho. Nessa parte de desenvolvimento de vida afetiva, de alguém que vem formando uma parceria com você, realmente tem essa energia, guarda o que eu falei, dessa história de um divisor de águas, porque isso aqui tende a ser muito de uma coisa meio arrebatadora, assim, sabe? E que dá um giro na sua cabeça e muda certas visões, certos valores. Então eu digo, permita-se. Isso daqui, inclusive, pode vir muito a calhar para pessoas que, vamos dizer assim, andam perseguindo demais uma certa situação no amor e nada, e sofrendo e a coisa se arrastando. Olha, aqui é um tipo de experiência que pode surgir e muda completamente a sua forma de ver tudo, sabe? Então tem muito assim de uma situação aqui de se apaixonar e a coisa realmente pegar um rumo totalmente diferente aí para você, tá? Isso é energia extremamente favorável, então eu digo, permita-se, abra-se a esse tipo de experiência, tá? Principalmente para quem acha ruim aí o quanto a vida de repente tem ficado na mesma e por um longo tempo já, é a hora disso desenrolar e as coisas serem diferentes para você, tá? Bom, vamos dar uma olhada no seu tarô então. Deixa eu recolher as runas daqui. Curtiu aí a parte das runas? Já rolou o seu like? Já se inscreveu? Vem com a gente. Firma a sua participação aqui no canal. Você tem muito a ganhar. No tarô agora para você, o que a gente tem? Olha só. A importância de sabedoria para trilhar o seu caminho, aquilo que está de repente se demorando para você se manifesta e te traz um sentimento de paz também. O sentimento de paz no sentido do quanto você pode ter perseguido alguma coisa e isso te dando resultado, tá? Temos aqui o tarô mostrando espera que vale a pena. Então, voltando às runas, né? A parte ali do que eu falei do surpreenda-se, divisor de águas, as coisas mudando ali, muito da água para o vinho mesmo, para você, tá? A gente entende que pode ser resultado de vida também que muita gente tem perseguido. A questão considero o que eu falei, às vezes não é da forma como se imaginou que fosse, né? Então pode ter insight também para te ajudar a entender como conectar, como as coisas podem se desenvolver, tá? Esse tarô aberto também traz uma situação muito importante aqui, que é do que pode ser o reencontro entre pessoas e aquela situação de amor, de uma parceria, de uma revelação,
sabe? De alguém que passa a caminhar com você, esse tipo de mudança de vida, porque olha o que o tarot está colocando aqui, olha. Quem sai da solidão de um eremita e experimenta a energia do amor na Imperatriz, e isso trazendo um sentimento de paz, sabe? De as coisas estarem mais no devido lugar, a tranquilidade de se ter alguém, tá? Então nós temos aqui a ideia de uma procura, nós temos a ideia de alguém que surge, nós temos a ideia de você nessa condição de uma falta, de uma carência, como nós analisamos pela runa que estava aqui no início, né? Muito do que estava aqui pode guardar uma certa relação com o eremita nesse sentido, né? De um arcano de solidão, de um isolamento, então algumas coisas que estão faltando ali, algumas necessidades a serem supridas, e a Imperatriz é a manifestação, é essa energia que vem para a vida e supre as carências. A gente tem muito aqui de uma melhoria no caminho, nesse sentido de conquista e uma tranquilidade. Porque muitas vezes quem está aqui pensando em vida amorosa, o eremita não é legal. Ele é solidão, é falta, é quem está sozinho, né? É gente longe, tá? E a Imperatriz é exatamente o oposto disso. Porque aqui é o arcano que traz, ó, Vênus, a energia do amor para a vida. É um arcano de manifestação, de comunicação, de expressão de sentimento. E quem está sozinho não está em paz. Quem vive essa energia experimenta a paz, consegue viver cura emocional, tá? A gente tem, inclusive, essa temperança funcionando muito com o que pode ser reconciliação entre pessoas afastadas, e isso trazendo uma mudança de vida importante. Lembra que eu falei lá nas runas? Alguém que surge ou ressurge na sua vida? A gente aplica o mesmo aqui, tá? Com essa energia da Imperatriz podendo representar alguém que vem, a energia do amor que vem para a sua vida, na forma de alguém diferente, uma nova história para se viver, tá? Isso trazendo paz, tranquilidade, poxa, legal, uma energia leve, inclusive isso, tá? Poxa, tem alguém na área aí, será que é legal? É quem te tira da solidão, e nós temos sim uma energia positiva para se viver, um bom desenvolvimento aqui, tá? Como também a gente tem a expressão de sentimentos, né? Como quem pode se abrir quanto ao que sente com você, que andou meio fechadão aí, olha, trabalha agora a expressão, fala de sentimentos e vem buscar um caminho de reconciliação, de fazer as pazes com você, de querer ficar numa boa. Temos a energia de reconciliação aí também, tá? Saindo do campo do amor, entrando no campo material, a Imperatriz traz crescimento, tá? É um arcano de manifestação, então é energia boa que acontece na vida. Nós falamos aqui então de finanças também, ganhos materiais que trazem paz. E isso significa o quê? O eremita muito ali de quem está vivendo privações, recebendo mais possibilidades da vida, ganhando melhor, entrada financeira, colocando contas em dia, né? Quitando dívidas, tranquilidade para a cabeça nesse aspecto material. Viver mais em paz, contas em dia. Nós temos então também melhoria financeira para você, o que para algumas pessoas tem uma relação direta com a parte de causas na justiça, como nós conversamos, tá? Vem para sua mesa agora o Sol, o louco e a roda da fortuna. O Sol no tarô é sucesso, né, gente? Caminho de felicidade, tá? E junto com o louco, então tudo acontecendo aqui muito espontaneamente para você, onde a sorte está a seu favor, tá? A roda da fortuna é a conexão com a sorte. É um arcano que traz a energia de mudanças com força de recomeço na combinação com o louco, tá? Isso tem muito de uma relação com quem andou com a vida meio travada. Voltamos àquela runa que estava no cantinho aqui, né? Muita coisa enroscada, restrições, limitações, necessidades, acabou, né? Quem recebe a Imperatriz sai das necessidades, consegue viver mais tranquilo. E aí é poder experimentar essa energia de força de vida do Sol, né? Sabe, mais recurso para viver, mais... essa carta está vindo aqui para você muito na ideia de quem consegue participar melhor da vida. Sabe quando você está ali nas dificuldades, voltando àquela runa do cantinho aqui, quando ela estava lá. Aí tudo na vida você vê acontecer, tem um show que aparece, mas aí você não pode ir, tem uma viagem que você gostaria de fazer, mas está complicado e também não tem com quem, sabe? Quando você vê assim, parece que as pessoas vivem e você não, e você está só assistindo,
né? A galera curtir e você aí no seu dia a dia e tendo que lidar com o básico, com a rotina, né? Então essa carta está mostrando você participar mais da vida, né? Com a ideia de você realmente poder se jogar, porque tendo condições, tá? A sorte está a seu favor. A roda da fortuna representa uma grande mudança para você também, tá? Aqui tem força de destino, então aproveite muito bem tudo o que surgir, porque nada disso é por acaso, é tudo no seu nome. O tarot está mostrando isso e a roda da fortuna é uma reviravolta muito grande na sua vida. A gente tem aqui então sendo reforçada aquela ideia de um divisor de águas acontecendo para você quando nós vimos isso nas runas, né? E eu falei muito dessa circunstância envolvendo parte afetiva. Tá legal? Claro que pode ir além. A ideia de parceria também ela se volta à parceria profissional, contatos profissionais, sociedade, né? Parceria de trabalho também. Tá bom, gente? Também. Então, depende da busca de cada um, depende de como você está se direcionando para a vida, é esse tipo de energia que abre para você, tá bom? Então, fizemos a leitura para você que esteve comigo na Amazonita. Curtiu? Deixa o seu like, se inscreve, tamo junto. Vamos seguir viagem por aqui, vamos seguir o baile, né? Foi só a primeira opção que aconteceu. Tem muito mais na mesa. De hoje aqui para nós. Ametista na área. E agora o papo é com você então, hein? Tá aqui, ó, tá na mesa, opção 2, ametista. Quais são as novidades que vão mudar a sua vida? Quais são as previsões que você recebe no oráculo? Ó, teve uma que caiu lá fora, hein? Eu não sei se você acompanhou no início que eu falei, que hoje eu estou usando essas runas sobre esse tabuleiro. Por quê? Se eu usasse as sementes, que eu geralmente uso, né, com maior frequência aqui no canal, se essas se espalharam assim, semente, nossa, ia ter caído 3 para lá, 2 para cá, e em cima de mim, né, bate e ela se espalha muito mais. Então eu preferi essas runas porque elas conseguem ficar mais concentradas aqui, de modo a eu ter um maior número de informação no seu jogo, tá? A runa do sol caiu lá fora. A gente vai falar sobre isso em algum momento, eu não quero abordar ainda no princípio aqui, para a gente ter um acompanhamento, né, do que se abriu no seu jogo, com o que está realmente sendo parte do seu jogo, dentro do tabuleiro, e as runas abertas, né? As fechadas também não fazem parte, e a que caiu fora também não vai fazer parte. A gente vai entender por quê, tá? Mas antes, vamos aqui, ó, no mantra que eu tenho para você participar nos comentários comigo. Aí eu vou colocar na parte da mesa onde não cai o runa, fica no visual aí para você. Escreve comigo então, olha. Eu vibro na frequência do amor e felicidade, tá? É o seu mantra, um mantra da mudança, que ele diz assim também. É necessário manter a sua atenção na sua espiritualidade, ao invés dos aspectos materiais e monetários ao seu redor. Abandone o medo da falta e da escassez. As bênçãos estão a caminho, tenha fé. Coisa linda, hein? Então, mantra de mudança de vida, e aqui a gente tem uma mudança auspiciosa, então, sendo sinalizada, né? E o que vem como o mantra, eu vibro na frequência do amor e felicidade, vai te conectar, então, com essa energia de bênçãos, né? Para você sair do medo da falta e da escassez. As bênçãos estão a caminho, tá? Então, se você vibra nessa frequência, que é do amor e da felicidade, você está na sua melhor conexão, tá? Então, escreve aí, participa, certo? Vamos olhar. Então, o que está acontecendo na mesa aqui para você? É o seguinte, a runa do sol está fora do jogo, mas eu noto aqui, com as runas que mais se aproximam das suas pedras, as que estão mais próximas da sua pedra, né? As runas mais próximas
são essas que estão fechadas, né? Então, o jogo mostra também um pouquinho da importância de você se preservar, tá? E por quê? Porque tem mudança de vida aí se desenhando para você. As primeiras runas que se mostram mais próximas são todas runas muito interessantes, favoráveis, de mudança de vida, de parceria, de revelações para o seu caminho, trazendo energia de crescimento, tá? Envolvendo pessoas aqui, alguém com você na vida, e que vem para somar, gerando uma nova fase, tá? Então eu percebo uma energia forte de mudança de vida a favor, não à toa. Olha como é que é o negócio, né, gente? É o que abriu aqui na sua cartinha do mantra, um mantra da mudança para você vibrar na frequência do amor e da felicidade. E as runas estão mostrando exatamente a energia de mudança na sua vida. E mudança que traz crescimento, que te traz uma sensação de pertencimento, de você funcionar bem ao lado de alguém, sabe? Um caminho que se abre para isso e algo justo, é do seu merecimento, tá? Então, eu noto as coisas evoluindo bem, sendo bem direcionadas. As runas estão mostrando aqui alguém participando da sua vida e uma pessoa que tem coragem de enfrentar situações, tá? Então isso é sobre também uma visão madura de alguém para viver, tá? O jogo de runas então tá dando aqui a informação de alguém no caminho com você e uma pessoa que não é quem leva tudo na brincadeira, não. Tem comprometimento, tá? Tem postura de seriedade aqui, tem ação direcionada para viver, levar a sério o que tem para acontecer, tá? E eu noto essa questão vindo muito a calhar. Por quê? Tem aqui a situação dessa runa que pode falar do seu lado, assim, às vezes um pouco mais carente, né? As faltas que às vezes acontecem, tá? E essa runa é a que se mostra aqui, das que estão abertas, né? Tem essa junto com essa como as mais distantes, abertas, né? Então eu vejo muito de uma carência emocional por um sentimento de estar só. Essa runa mostra isso, né? Onde a gente vive um certo distanciamento, é a runa do gelo. Então pensa assim, né? Bem a situação de estar num gelo, de dificuldade para encontrar pessoas, de se sentir sozinho, de tudo meio parado ali, né? E é claro que isso traz uma sensação para a vida de coisas faltando, de gente faltando, né? A gente se sente ali meio aguado com a vida, carente, né? Querendo viver situações e não conseguindo. Então eu vejo essa situação mudar para você, tá? Tem a questão aqui, sim, de você poder caminhar ao lado de alguém, e as runas dão o entendimento, tá? De uma nova fase de vida nesse sentido e de uma pessoa madura ao seu lado, uma pessoa bem resolvida, sabendo aquilo que quer e com coragem para enfrentar, sabe? Uma força muito bem direcionada. Tem muito aqui de uma pessoa decidida ao seu lado. E isso representa uma situação de felicidade para o seu caminho, tá? Vejo nessas runas isso sendo mostrado, pertinho da runa que traz a ideia de mudança, com parceria, e aí vem também aquilo que às vezes pode te acontecer. Uma insegurança para viver esse tipo de situação. Poxa, será que eu posso confiar? Porque, enfim, né? Sabe como é que é? Na vida a gente toma umas pancadas por aí. E aqui é uma runa de parceria, de lealdade, de confiança, tá? E essa circunstância toda, eu percebo que tem uma relação direta com o espiritual na sua vida, tá? Essa runa aqui traz essa energia de proteção espiritual, de participação espiritual nos seus caminhos, trazendo para você felicidade, trazendo bem-estar, trazendo harmonia. Então você, uma pessoa protegida espiritualmente para poder viver o que te faz bem, o que é do seu merecimento, tá? É justo para você o que se desenha nesse aspecto. Então a gente percebe uma situação de faltas, de carências aqui também sendo superadas. É um momento de viver novidades mesmo, justamente a runa que fala de revelações para a vida, ela veio aqui, tá? E eu vou falar uma coisa também, que eu senti de te dizer, né?
A leitura é sempre coletiva acontecendo, vale a pena a gente frisar isso, né? Então você vai acolhendo o que você sente ressoar. Então nem tudo o que é dito dentro de uma opção que você escolheu na mesa é tudo com você, né? Às vezes tem uma parte que você sente mais sua, pegou ali no alvo, e às vezes outras partes da interpretação nem tanto, e você vai navegando, né, pela interpretação e vai acolhendo tudo que te serve melhor, tá? E eu preparei isso para dizer o que eu vou dizer agora, que é o seguinte: tem aqui também a energia de cura se apresentando, tá? Pensando em melhoria de saúde, superação de um problema, exatamente nesse aspecto, tá? De saúde, de cura se apresentando, e isso, né? Funcionando bem, olha o que eu vou dizer. Claro, siga os seus tratamentos, orientações médicas, faz tudo certinho, tá? Mas tem aqui a informação de você, né, conseguir assim ser a pessoa mais bem-sucedida também em uma questão de saúde, se você tiver paralelamente também um tratamento espiritual, né? Porque nós somos seres integrais, né, gente? É a matéria e o espírito, então tratar só a matéria e deixar o espírito à deriva é complicado, né? Às vezes tem uma questão a ser tratada espiritualmente, pelas vias, né, de terapia holística, ou de tratamento espiritual mesmo, de você seguir uma orientação ali de um dirigente espiritual, tá? Vejo essa questão funcionando bem para quem está buscando aí melhoria de saúde, tá? Por quê? No aspecto de parte material da vida, e quando eu falo em parte material, é tudo aquilo que diz respeito ao elemento terra, às nossas necessidades de existência e também ao nosso sensorial, né? Então eu estou falando de amor, eu estou falando de finanças, de trabalho, né? E às vezes o quanto de preocupação existe de algumas pessoas por viverem dificuldade nesses setores, que envolve, né, a ideia de estar na carne e do que a gente precisa viver na carne, o quanto isso tem a ver com influências negativas espirituais. É o seu caso? Não, você é uma pessoa que tem caminhos protegidos espiritualmente para poder seguir, tá? Nesse caso aí eu vejo você muito firme, então não precisa se preocupar com isso. A questão de se buscar um tratamento, um apoio espiritual, eu acredito que seja realmente bem direcionada às pessoas que estão, né, numa busca por melhoria da saúde, sabe, ter ali um tratamento funcionando melhor. Então fica bem orientado, tem essa situação, tá, de cura, que é também, né, extremamente auspiciosa aí para você. Tá? Agora a gente volta, né, então a uma questão que é importante de ser comentada, que é a runa que caiu lá fora, que é a runa do Sol. É uma runa importante do jogo. Ela tem uma energia muito positiva. É sempre muito desejável que exatamente essa runa que caiu lá possa cair aqui, fazendo parte dos seus caminhos, né? Então ela tá lá, por quê, gente? A runa do Sol, né? De energia vital, de ambição, de vontade. E é aí que eu quero chegar, tá? Se ela caiu lá fora, talvez esteja te faltando isso. Ambição, vontade, sabe? Você colocar energia no que você está querendo viver de verdade. Essa energia se mostrou aqui ausente, tá? Então acaba tirando força, né? Força de vontade mesmo, né? Para a gente fazer acontecer e não usar muletas, não criar desculpa para situações. Ah, mas, né, eu não consegui porque para mim tudo é mais difícil, porque para o fulano é mais fácil. Ah, mas é porque a pessoa não passa pelo que eu passo, se soubesse como é que é a minha vida, sabe? E às vezes a gente começa a se apoiar nesse tipo de visão e a gente deixa de fazer o que é importante que seja feito em nosso próprio benefício, né? Então, é sobre isso, tá? Agora eu posso realmente te assegurar o porquê de aquela runa ter caído lá, fora do jogo. Tá faltando essa energia de acreditar, de confiança, de ambição e de vontade para trazer força de vida para a vida, para que a vida seja plena e não para que a vida seja mais ou menos, tá? Então é um momento de revelações, de mudanças, de coisas que acontecem rápido para você, tá?
tem energia de crescimento e participação de alguém com você, como eu falei, nessa parte afetiva, emocional. É gente madura ao seu lado, é gente bem resolvida, tem ação bem direcionada, tem aqui abertura, tá? Para se conhecer alguém, abertura para se poder lidar com alguém. O que está aqui é muito importante também, porque essa runa pode estar falando sobre dificuldades entre pessoas envolvidas emocionalmente. E os ressentimentos presentes, pessoas na defensiva, tá? Então essa é a runa que mostra você participando com alguém da vida, tá? É a runa do ser humano, é a runa que vai falar de pessoas, então na nossa situação de convivência, especialmente porque você tem essa runa que traz mudanças e que também traz a força de parceria. Então assim, não tem a energia de você estar só na sequência dos seus caminhos, tem alguém aqui participando com você. E tem muito de uma situação onde talvez você esteja se sentindo mal com o que aconteceu ao tentar conviver com alguém, que é essa condição aqui, olha, onde você talvez não sentiu as suas necessidades supridas, né, ao participar da vida com alguém, o que não fez bem, sabe? Aquilo que, poxa, ficou esquisito e causou alguma mágoa e feriu de alguma forma, até porque aqui é o martelo de Thor, também é a runa do espinho, que fere, né? É runa de proteção, de defesa, é runa de ataque também, então às vezes é confusão, conflito que aconteceu, tá? Assuntos mal resolvidos. Quem talvez não te deu oportunidade de falar do que era importante ser falado. Então nós temos esta pessoa que dá uma abertura para isso, tá? E aqui é a disposição, né? Essa runa que está aqui, ainda que teve uma que caiu aqui meio sobreposta, né? E tira um pouquinho do poder dessa runa que está aqui por baixo, mas ela caiu aberta, tá? E essa energia está operante no seu jogo então também, tá? É a força para tratar do que tem que ser tratado, tá? Então a gente tem uma ação bem direcionada aqui também para se conseguir resolver pendências com alguém, porque a verdade é que tem espaço para mais. Essa runa traz uma energia de renovação, de crescimento, de nascimento, de fertilidade. Então, sabe, o que tem para frutificar ainda numa convivência que ficou meio estranha, isso é totalmente para você que está me assistindo e de repente sabe que é aquela situação onde você entende que há realmente um sentimento, né? Mas o negócio entortou, o trem ficou doido aí, né? Sem que você pudesse controlar, desgovernou, descarrilhou, né? Mas não é por falta de sentimento, são coisas da vida, um estranhou o outro e disputas de repente aconteceram, conflitos mesmo, né? E a verdade é, isso não fez bem para nenhuma das partes, tá? Nós temos então alguém que possa ter, de repente, um envolvimento com você desse tipo e com as coisas meio encaminhadas dessa forma, né? Uma abertura maior aí, para que exista uma conversa e para que se consiga resolver, tá? O que há para ser resolvido aí. A espiritualidade favorece para isso. Então, né, volto a te dizer, você é uma pessoa protegida espiritualmente, não tem aqui ação espiritual negativa, não tem magia, nada disso. E eu tenho uma revelação aqui que é muito importante para você, se segura aí. Tem uma espera que vale a pena, tá? E aí vem mais um motivo para a gente identificar o porquê daquela runa que caiu lá fora. A runa do Sol, Souilo, que traz muito dessa coisa assim de energia vital, de a gente se sentir energizado para viver, para ter vontade de viver, força para buscar, ambição para fazer acontecer. E está lá fora, né? Então, quer dizer, energia que está ausente em você e você está precisando trazer isso mais para si. Olha como a gente, ao falar do futuro, a gente tem que trazer também esse olhar ao presente. O que está rolando agora para a gente entender, né? Para onde tudo pode ir, o que a gente precisa corrigir aqui. Então, por que isso está lá? Porque tem uma espera sua em relação a alguma coisa, uma espera longa, e talvez você desanimou, você cansou, e tá bom, tudo bem, você não tem que se culpar por isso, você é um ser humano desanima, cansa, se chateia, normal, tá? Só que, aí é que tá a revelação. Temos aqui uma espera que vale a pena para você. Então, se você realmente sente
que cansou de uma espera, tá rolando um desânimo, sabe? A sua vontade perdeu força em relação a alguma situação que você quer muito para a vida, tá? A gente tem a informação de uma espera que está aqui para você e é uma espera que vale a pena. Com tudo que se manifestou no seu jogo, com o que a espiritualidade está trazendo para te proporcionar, tá? Com toda essa situação aqui de vida a dois, de relações, né, pessoais como um todo, que se resolve muito aqui para se desenrolar, tá? Então, uma espera que vale a pena e o espiritual está preparando isso para você. Então, pode ser aquele momento, sabe, de você entrar no modo aí de energia extra e não abrir mão dos seus sonhos, né? De alguma grande vontade sua, guarda essa, tá? Tem uma espera que vale a pena aqui. Embaixo dessa runa, caiu ali, tá? Hagalaz. Essa runa, então, ela tá aqui suprimindo bastante da energia da que tá ali abaixo, tá? Isso é bom, por quê? Essa é uma runa que fala, sim, das suas carências, das necessidades, das limitações, principalmente que você andou experimentando ao tentar conviver com alguém, tá? Mas a gente viu um desenrolar muito positivo aqui e essa seria uma runa complicada, no sentido de rompimentos, rupturas, sabe? De coisas que a gente não pode controlar. Então essa runa veio aqui, tipo assim, olha, você já está numa situação, né? Onde não cabe mais paulada aí, não cabe mais pancada, é daí para melhor, tá? Então é essa condição aqui, de repente, que seria de confusão, de tempestades, né? Perdendo força, não tendo muito espaço para te causar problemas, tá? Então guarda bem essa que eu te falei agora, né? Uma espera que vale a pena, o espiritual tá te preparando coisas boas, tem coisas para você descobrir da vida que você vai gostar muito de saber. Tem mudança positiva, os ventos sopram a favor aqui, tá? Então, a gente tem muito dessa condição aí, né, de melhoria para a vida, e veio muito forte a parte para você de relacionamento aqui, tá? Realmente veio essa parte bem forte. Claro que não é só, mas eu vou dizer assim, pode ter uma importância para muita gente passando por aqui, assuntos afetivos, né? Tudo que envolva relacionamento e as runas realmente comunicaram, sim, muito disso para você, tá bom? Vamos olhar o tarô agora? Então, eu vou retirar aqui as suas runas. Que caiu lá fora também. Curtiu aí a parte das runas? Já deixou seu like? Já se inscreveu? Vem pro canal, fica com a gente aí. No tarô, o que que nós temos? Olha só, gente. Isso daqui fala muito do seu receio, das suas inseguranças, do medo de viver, talvez alguma situação aí que esteja surgindo, tá? Isso tudo está na Lua, que é muito da sua questão, do seu lado emocional, do seu aspecto emocional. E quando a gente fica no medo relacionado ao oculto, o medo do desconhecido, o que pode haver por trás, o que eu não estou conseguindo enxergar, né? O que pode estar por trás das aparências, quando a gente fica nesse medo, né? Do desconhecido. O enforcado está aqui, como você, conseguindo enxergar toda essa condição dos temores que esse arcano traz, né? Você conseguindo enxergar um outro ângulo disso, tá? Que é exatamente o ângulo onde você entende que precisa vencer os seus medos, as suas inseguranças para viver, tá? E toda a insegurança que está aqui, vamos lembrar que foi a runa do sol que caiu lá fora? E eu falei, né? Talvez seja você distante dessa energia, está precisando trazer mais disso para a sua vida. Como você faz isso? É pela sua consciência. O oráculo te traz a consciência, tá? Mas assim, ó, vou te dar uma dica. Quer fazer magia rúnica? Tá afim de fazer isso?
você pode pegar uma vela amarela, tá? Acender num domingo, mas antes de acender, cadê a runa? Deixa eu pegar aqui para você. Olha a ajuda que eu vou te dar. Isso não estava no script não, hein? É coisa acontecendo. Espera aí que eu tô procurando agora. Exatamente a runa do sol. Para te mostrar, porque é a que você vai precisar usar. Cadê você, safadinha? Espera que eu vou achar. Ela tem que estar aqui. Acabei de recolher todas. Pronto. Aqui, ó. Né? Lembra? Ela estava lá fora. Então você está precisando trazer isso para a sua vida. Caiu lá fora, aqui o seu campo de jogo te representa. O que não entrou, né, não está na sua vida. E essa energia precisa estar, tá? Então, quer seguir essa dica? Quer fazer magia rúnica? Pega uma vela amarela, risca exatamente essa runa. Pega aí o que você tiver, sabe? Um punhal, um seu atame, para quem para quem é da magia, tem os seus instrumentos mágicos aí, eu pego uma faquinha, não importa, tá? Você vai riscar na vela essa runa. Se você quiser, risca 3 vezes, tá? Vai riscando, tá? Na runa, na vela, e aí de domingo você acende. Por que o domingo? Porque a correspondência astrológica com o Sol, nós estamos querendo trazer para nós essa energia do Sol, então nós estamos usando a magia rúnica para isso, tá? E a gente está usando uma cor também relacionada ao Sol, que é o amarelo. Você pode também usar o laranja. Ah, não pode ser a vela branca, Leandro. Aproveita todo o recurso da magia, tá? Ah, mas eu não tenho a vela branca a vela amarela em casa. Vai comprar, gente. Qualquer loja de Umbanda vende. Loja esotérica, na internet. Você tem loja de Umbanda virtual, loja esotérica virtual. Você compra uma vela colorida em qualquer lugar. É só querer comprar. Tá? Então, sem desculpas para isso. Vela amarela ou vela laranja, de domingo, risca com o que você tiver. Seu atame, seu punhal, uma faquinha, essa runa, se quiser, risca 3 vezes, porque 3 é um número também de crescimento, de manifestação, e você vai, né, fazer essa magia, você vai se conectar com essa energia para sua vida. Né? Aí nessa hora você pensa, ah, mas para quem que eu dedico, para que orixá, que santo? Bom, a gente primeiro, né, já está falando de magia rúnica, então magia rúnica não vai ter relação com santo ou com orixá, né? Pensando em magia e falando em runas, a gente está onde? Na espiritualidade dos povos germânicos, escandinavos, né? Então seria uma divindade desse panteão. Você tem conexão? Se tiver, vai lá na conexão que você tem. Se não tiver, você não precisa ter. É sobre você, é o seu momento, sabe? É você trabalhando a magia com o seu próprio poder pessoal. Nem toda vela que a gente acende, a gente chama um santo ou orixá nessa hora. A gente está ali usando um elemento de poder para trabalhar o que nós somos. Tá? Então é só isso. Você acende e você nessa hora pode dizer algumas palavras que você quiser. Né? No sentido de eu me reconecto neste momento com a minha confiança, com a minha ambição para viver, com a minha vontade, com toda a energia que eu preciso ter como força de vida para viver. Eu me reconecto com o que há de melhor em mim, eu resgato aqui o meu brilho pessoal, sabe? Eu volto a acreditar nos meus caminhos, porque eu sei da força de realização que eu tenho, eu sei que eu posso ser feliz e que assim seja, assim está feito. Entendeu? Claro que você não precisa ficar aí pausando o vídeo, voltando para escrever tudo que eu falei e falar exatamente igual. Eu te dei um exemplo, né, do que você vai fazer nessa hora, do que você vai colocar ali nesse seu momento ritualístico, tá? E por que disso? Por que essa magia rúnica? Porque vai te ajudar justamente a enfrentar os medos, né, da lua, desse arcano aqui. É o que vai te ajudar a ter essa visão por um outro ângulo a respeito disso, para aí você chegar na Imperatriz, que é a manifestação na sua vida, tá? Então o que o tarot está mostrando aqui? Você conseguindo ressignificar algumas coisas na sua forma de ver, vencendo os seus medos e tendo manifestação na sua vida. A Imperatriz traz a energia afetiva, a Imperatriz traz a energia financeira também, tá? Então é mais alcance de vida aqui, tá? E isso também representa conversas que precisam acontecer com fatos sendo esclarecidos. E lembra que nós falamos a respeito disso nas runas, né? Alguma coisa que ficou meio esquisita e que pode ter ferido,
talvez onde você se sentiu uma pessoa sufocada numa relação que você tentou viver, onde a pessoa não dava o espaço para determinadas conversas, a gente viu o que lá nas runas? Mais abertura para isso, né? E a gente viu aquela runa que estava aqui, lembra? Que é a runa que eu falei das carências, das necessidades, e a que estava por baixo, que é a runa que pode trazer confusão, que tira as coisas de controle. Aquela energia, então, ela sendo suprimida. Ou seja, o jogo de runas mostrou que está tudo mais sob controle para se conseguir tratar do que é importante. E a Imperatriz, como é comunicação, é força de expressão, é também esclarecer todos os receios que estão aqui na Lua, ajudando para que essa energia possa ser vista por um ângulo diferente e assim se topar mais dos caminhos. E a magia rúnica solar que eu te passei é a confiança para passar por cima disso também, tá? Faça se você quiser, para quem curte, né? Enfim, foi uma dica a mais para você. E fechando a sua parte do tarô, olha o que nós temos: o mundo, junto com o Sol e a temperança. E aqui é incrível, hein, gente? Por quê? Vejo aqui um desfecho favorável na energia de um relacionamento, tá? Com o mundo que materializa essa experiência a dois. O que estava, olha só, gente, o que está escuro lá na Lua se esclarece na luz do Sol, e isso traz energia de paz, de reconciliação entre pessoas aí que estão em disputa, em conflito, tá? É a ideia aqui de sair da defensiva, de baixar as armas e ficar de boa, mais aceitação, tá? Então a gente vê um desfecho muito favorável aqui na energia de um relacionamento, tá? Para quem está passando por questões financeiras, né? E aí as restrições que nós vimos, talvez relacionadas a isso, e muito desse receio aqui, porque as limitações, né, do enforcado, a vida que não está fluindo e todo medo, né, do que pode acontecer com a falta de recursos, a esperança já traz manifestação, tá? E aqui a gente vê uma melhoria significativa também no campo material, com a temperança representando a tranquilidade de quem pode estar mais em dia com as suas próprias contas aqui, porque vive um crescimento, as coisas começam a dar certo. Mas eu te falo, isso diz respeito a uma entrada financeira sim, mas a partir de uma iniciativa sua, de você ter coragem para colocar uma ideia sua em prática, tá? E aí é vencer essa energia da Lua, para você vencer os seus medos, as suas inseguranças e mostrar a que você veio, você consegue concretizar um projeto, uma ideia, isso te traz um resultado muito satisfatório. Aqui é a paz em dobro, tanto por você ter um alcance de recursos financeiros que você deseja, como uma empreitada sua, como também a paz de espírito por você saber que fez a coisa certa, tá? Então, momento extremamente favorável também para você empreender, temos bons resultados em decorrência disso, tá? E essa foi a nossa leitura na Ametista, opção 2 de hoje. Você curtiu? Deixa o seu like, se inscreve no canal, hypa o vídeo, né? Ativa o sininho aí para não perder nada e tamo junto, beleza? Tem algo a dizer? Usa os comentários. Você já decretou comigo lá no início, né? Eu vibro na frequência do amor e felicidade. E se tiver algo mais a dizer, fica à vontade, os comentários aí são seus. Maravilha? É isso aí. Tá na área a Pedra da Lua. Hora da terceira opção. Tá passando rápido aqui pra mim hoje, viu? Sinceramente. Tô sentindo uma dinâmica interessante na mesa. Acontecendo tudo como precisa acontecer. Vamos trabalhar então. Tá aí a Pedra da Lua para você. Vou te dar o mesmo recado, tá? Que eu dei pra galera nas outras duas opções também. Eu tô usando essas runas hoje porque eu decidi colocar esse tabuleiro, né? Enfim, que eu estou usando como tabuleiro aqui. E se eu usasse as sementes que eu rotineiramente uso, né? E espalhar, e é muito para fora, essas aqui ajudam mais a ficar mais concentradas. Então talvez vocês vão ver que elas não se espalham tanto, mas a ideia é essa mesmo, para não pular muito para fora.
e eu ter o maior número de informações possível no seu jogo, tá? Novidades que vão mudar a sua vida, revelações de vida, que aquilo que se apresente seja o que está em seu nome, o que você precisa saber, e que tudo seja da melhor forma possível. Tá lançado o seu jogo. Eu gostei muito de uma coisa, mas espera aí que eu já vou te contar. Ó, antes de entrarmos nas runas, tem uma cartinha aqui que eu vou botar, onde não abriu runa para te acompanhar aqui na mesa, né? Junto com a nossa interpretação. E eu tenho o seu mantra nessa cartinha. Eu quero que você participe comigo nos comentários. Olha só. Eu aceito que a abundância faça parte da minha vida. Escreve aí. Eu aceito que a abundância faça parte da minha vida. Decreta, afirma isso, conecta, então, a abundância. O próprio mantra da abundância, né? Que está aí para você. Olha só, mantenha uma mentalidade positiva e otimista em relação a todas as áreas da sua vida. Só assim você vai manifestar o que realmente quer. Abra mão do velho e deixe o novo entrar. Então, né? Isso é abundância. E olha só como é que é o negócio, né? Abra mão do velho, deixe o novo entrar. A sua pedra te representa no jogo. Olha a runa que veio aqui, exatamente uma runa de abertura, tá? Kenaz, a tocha, o elemento fogo, a chama interna, tá? Clareza de caminhos, inspiração para viver, abertura, novas possibilidades. Então, eu tenho aqui a vida se renovando para você. Chance, oportunidade, tá? Vai rolar, tá surgindo aí, ok? Olha só. E essa situação te traz o quê? Prosperidade, e você tem aqui proteção espiritual para viver o que é próspero e está no seu nome. Ferru traz conquista material, melhoria financeira e a ideia de conquista para a vida. Conquista é conquista financeira, amorosa, dependendo da sua busca. A questão é você aqui com proteção espiritual para fazer acontecer e ter resultado, conquistas no seu nome. Trazendo para você uma transformação de vida muito interessante. Essa runa aqui traz a ideia de uma transformação, tá? De você superar ciclos de restrições que estão aqui. E isso pode dizer muito respeito à parte afetiva, tá? Porque aqui embaixo tem Euás, que vem como parceria, pessoa confiável, lealdade, alguém com quem se possa confiar para caminhar. Tem uma mudança de vida nesse sentido, tá? E essa é uma runa de mudança de vida, realmente, né? Literalmente em todos os setores, a partir de novas possibilidades, tá? A gente percebe essa runa trazendo movimentação para sua vida, então está parado se movimenta, o que andou sem chance de acontecer agora vai ter a chance de acontecer, Kenaz traz isso, tá? E aqui a gente tem tanto a parte financeira quanto a parte afetiva rolando. Por quê? Ferru, que é a ideia da conquista, ela traz sim a riqueza material, a ideia de prosperidade, né? Com aquilo que a gente também, claro, luta para ter, não é mão beijada, né? O espiritual protegendo os seus esforços para que os resultados sejam seus, né? Isso te trazendo transformação, onde você consegue realmente superar um ciclo aí de restrições, de limitações, de carências, porque as runas estão mostrando mais recursos para viver, para você viver, e também alguém ao seu lado. E essa runa, sendo a tocha, o elemento fogo, também é o fogo no sentido do desejo, tá? O elemento fogo nesse aspecto, né, da vida a dois. Para que uma parceria que se desenvolve, que se desenrola aqui para você, tenha essa característica. E olha só, né? Agora vamos embarcar mais nessa ideia mesmo, de relacionamento, de vida amorosa. Sabe o que acontece aqui? Vou te falar uma coisa que você vai gostar. Saca só, esse cantinho aqui da leitura. A gente tem aqui uma situação de se quebrar o gelo em relação a algo que está acontecendo. Então, sabe,
Às vezes aquela pessoa que está longe, distanciamento afetivo, emocional, pessoas afastadas e tal, pessoa que andou te dando um gelo, a conversa que esfriou. Aqui a gente tem, né, um gelo sendo quebrado. Aqui é exatamente o gelo e essa runa ela traz uma ideia de uma transformação, tá? De um rompimento, então é uma quebra de gelo que rola aqui. Isso favorece o quê? Ó, mais conexão, tá? Gebo, que é essa runa aqui, que vem trazer exatamente a ideia de um relacionamento viável a partir do momento em que se quebra o gelo. E tem elemento fogo, né? Para também dar um calor aí na situação, né? E perceba que essa runa abre exatamente para cá, onde nós temos essa situação de um gelo a ser quebrado, porque tem uma conexão aí para acontecer, tá? Isso envolve sentimento. Olha o que está aqui. E eu digo mais, ó. Essas duas runas aqui, elas apontam para o homem e para a mulher, tá? Tiwaz e Lagus. A energia do masculino e a energia do feminino. Então a gente tem a ideia de pessoas juntas, de um casal. Vamos além de gênero, de orientação sexual, tá bom, gente? Mas vamos falar de pessoas juntas. Você com alguém aqui, tendo caminho para viver. Raido dá o caminho para essa experiência 2, que conecta aqui a partir do momento em que talvez desejos adormecidos se despertam, né? Quebra-se um gelo e as coisas desenvolvem, tá? E nesse sentido de Raido, que traz um caminho, então, entre você com alguém, as duas pessoas que estão aqui, uma delas sendo representando você, tá? Um caminho onde a gente percebe uma relação que tem tudo para ser longa, com o Otala que está aqui ao lado, tá? Não é sobre esse caminho trazendo experiências passageiras, não, mas uma situação de convivência que se desenvolve com projeções futuras. Então temos muito dessa situação aqui, tá? As runas falam tanto da parte financeira, material, como da parte também afetiva, emocional, com você. Teve uma situação interessante que está chamando a atenção aqui, eu acho que você está percebendo comigo, saca só essa runa, como é que ela caiu. Nem aberta nem fechada, né? Qual é a chance de a gente lançar, né? Veja bem, de a gente lançar uma pecinha dessa daí e ela parar em pé assim, né? Como aconteceu aí, muito pouca chance. Rolou, eu vou ter que ver que runa é essa aí, não vou deixar passar isso batido para você não. Ó, aqui é a runa Ansos, que traz a ideia de comunicação, tá? E se ela caiu assim, ela não tá nem aberta e nem fechada, né? Tá meio lá, meio cá. Então a gente tem o quê? Uma comunicação, né, que anda mais ou menos aí, exatamente nessa situação sua com alguém. Por quê? Porque a gente viu que tem um gelo aí rolando. E é um gelo que tá para ser quebrado. Tá? Então a gente tem o jogo de runas revelando que uma situação de afastamento, de relação que esfriou, né? A coisa que perdeu combustível, assim, sabe? É uma chama que se reacende aí, porque é um gelo que se quebra, isso traz mudança importante, tá? A gente vê uma fase de restrições aí passando por uma transformação e tem parceria para acontecer, tá? Tem muito de energia espiritual protegendo os caminhos para que se tenha esse desenvolvimento aí, ok? Aqui eu tenho a runa Turisás, que ela caiu com outra, né, sobrepondo um pouquinho a energia dela, ela caiu numa situação ali um pouquinho confusa, e tem uma que está por cima que está tirando um pouco da energia dessa runa aqui, né? E isso eu vejo que vem a calhar, porque Turisás muitas vezes vai mostrar um aspecto onde as pessoas ficam muito cautelosas e se protegendo, onde os ressentimentos podem estar presentes, né? E colocando gente na defensiva. Se isso está perdendo força porque tem uma runa que sobrepõe um pouco da energia dela, favorece a quebra de um gelo aí, né? Onde, né, as pessoas envolvidas, de repente, no conflito emocional, elas se permitem mais, abrem mão de ficar sapateando nos argumentos, né? E aí existe dessa maneira mais espaço para uma conversa, para que as coisas tenham mais possibilidades, tá bom? Aqui eu vejo coragem para viver os sentimentos, isso é muito importante, tá? Raido com Tiwaz aqui diz muito sobre energia de procura, de ação direcionada para abrir a parte dos sentimentos,
no sentido de declaração, de se deixar saber aquilo que vai dentro, né? Abertura emocional. Então, eu gostei muito do que está na mesa para você e eu vou dizer, especialmente essa partinha aqui me chamou muita atenção, tá? Com a quebra de um gelo para acontecer, porque tem uma conexão aí para rolar. Tem a ver com sentimentos, aqui é caminho a dois, tá? Relação que tem energia para se estruturar. Nessa parte aí, né, então de carência, eu vejo que não é só sua, é também de quem você pode ter nos pensamentos, sabe? Então, para muita gente participando aqui e falando nessa parte aí de vida amorosa, eu noto as runas comunicando a seguinte situação: briga que aconteceu onde ninguém ficou legal. Às vezes você pode ser a pessoa que acha que ficou por baixo, e que você sempre é a pessoa que perde a discussão e ficou por baixo, e o outro saiu por cima e você fica mal e tal. Não, aqui as runas trazem a revelação de que ninguém ficou legal aí, tá? Então isso favorece muito aí dessa quebra de gelo que tem para acontecer. Na parte espiritual, né, eu vejo aqui uma abertura muito importante para você viver mais da espiritualidade. Essas runas aqui, elas são muito fortes, tá? Justamente tudo que está bem pertinho da sua pedra, que te representa aqui, abertura espiritual, transformação de vida nesse sentido aí, tá? Onde a vida vai te apresentar um caminho espiritual para trilhar e vai muito de você. E você vai saber que vale a pena, tá? Só que tem um contraponto aí, que são os sacrifícios que se faz, tá? Para quem está numa busca espiritual, poxa, o meu vazio não é o de grana, não é o de amor, de alguém ao meu lado. O meu vazio é porque eu não estou conseguindo me reconhecer espiritualmente, me preencher espiritualmente. Eu não entendi qual é o meu caminho, não sei o que fazer espiritualmente, né? Se o meu caminho é dentro de uma religião ou não, sabe? Então, agora a minha conversa aqui para você é com vocês, né? Dentro da opção 3, a Pedra da Lua, é com essa galera que às vezes tem esse tipo de vazio, né? Precisando aí de se reconhecer melhor espiritualmente. Então saiba, tem um caminho para se mostrar a você aqui. Um caminho espiritual que traz uma transformação que vale a pena, mas tem os sacrifícios envolvidos, tá? Exatamente tudo que está aqui nessas runas sendo mostrado a você. Vai muito de você topar. E aí vai ser a sua chance de saber também se a sua vibe é com a espiritualidade. Porque essa é uma dúvida que muita gente pode ter. Poxa, eu queria saber se eu tenho um caminho espiritual, né? Se combina comigo trabalhar com alguma coisa ligada à espiritualidade. Como eu faço, por exemplo, né? O trabalho oracular, ele é um trabalho feito de mãos dadas com o espiritual, né? De repente é uma ideia sua para os seus caminhos, fazer algo parecido com o que eu faço, ou não necessariamente, né? Mas trazer a espiritualidade para a sua vida de alguma forma, participar de um programa de desenvolvimento, de treinamento espiritual, de desenvolvimento mediúnico, ou dentro dos caminhos pagãos, né? Tem quem ofereça ali uma formação de sacerdotisa, de sacerdote, dentro de um campo específico, né? De magia nórdica, celta, ou céltica, egípcia, enfim, né? Então, sabe, é sobre isso. Você que às vezes fica meio nessa, poxa, eu não sei, não me encontro muito bem diante da vida, e às vezes fica essa impressão de que o que está faltando para mim é um caminho espiritual para a coisa encaixar e aí vai, sabe? Então a vida vai mostrar isso para você. E ao mesmo tempo vai ser a chance exatamente de você saber se é a sua vibe, porque você vai descobrir, vamos dizer assim, o bônus e o ônus, sabe? De estar em um caminho espiritual, de uma dedicação espiritual, das bênçãos que você vive e também das limitações que você terá, né? Porque dentro dessa parte de se dedicar a um desenvolvimento espiritual, você vai ter que viver desprendimentos também, né? Se você está buscando mais o sagrado para a sua vida, você vai ter que ter um desprendimento do profano, tá? E aí você vai se descobrir,
Se você é a pessoa que realmente é disposta a abdicar de certas coisas, porque beleza, é isso mesmo que eu quero, ou se certos aspectos da vida material são relevantes e uma busca espiritual vai te fazer mal nesse aspecto. Fazer mal não digo, mas, sabe, não vai te trazer a sensação de que é a melhor escolha, né? Porque você vai sentir falta, sabe, de certos hábitos, de certas possibilidades. Então, se prepara, tá? Porque tem isso daqui e de qualquer forma vai ser muito benéfico porque vai te ajudar a se firmar, tá? Se você realmente, poxa, eu queria a chance, chegou, é isso, beleza, eu sou a pessoa pronta também para viver os sacrifícios envolvidos aí nesse caminho e é isso, tá? Então, pronto, aí realmente a sua vida vai deslanchar porque essa busca, ela traz um resultado para você, tá? Tá muito perto de você viver essa possibilidade. E se você identificar que diante de um caminho que se abriu, né, você gostou do bônus, mas o ônus pesa muito, você fala, não, então não é para mim, então também você já vai poder descartar e vai ficar com a cabeça mais em paz e vai seguir a sua vida, sabe? Mais dentro do que é o rotineiro, mais no profano, enfim, as questões mundanas e tá tudo certo assim, tá tudo bem assim, porque estar no mundo também é uma experiência espiritual, tá? Você é um espírito habitando um corpo de carne, né? Então tudo que você experimenta nas decisões, nas decisões rotineiras, na, nas suas relações. Peraí, gente. Há aprendizados também espirituais contidos em tudo isso, sabe? Então às vezes a gente faz muito de uma separação desnecessária, porque tudo é sagrado. Para os povos antigos, inclusive, era assim. Tudo era o sagrado. Não tinha a hora da espiritualidade e a hora de estar vivendo o mundo. Sabe? O mundo era visto como sagrado, ciclos naturais, como as pessoas convidavam as divindades para fazer parte das suas vidas, atraindo bênçãos, sorte, proteção, sabe? Num dado momento em que é que a vida moderna pegou esses rumos, né? E a gente nem vai entrar nos méritos, mas também como religiões dogmáticas, né? Fizeram uma lavagem, né? Também na galera. Aí nem vamos por aí porque, né? A conversa vai longe, tá? Mas, enfim, é essa condição de caminho espiritual que se apresenta e vai te dar paz para seguir ou para abrir mão. Você vai firmar e viver mais da sua verdade e sem ficar muito nessa sensação ou nesse sentimento de que está faltando alguma coisa. Nós temos um preenchimento aí para você experimentar, tá bom? Então, falamos bastante aqui, né? Englobamos tudo que é necessário para a vida, aspectos materiais, financeiros, emocionais, relacionamento, espiritualidade. Agora eu estou recolhendo as runas, a gente vai abrir o tarô. Curtiu aí a parte das runas? Deixa o seu like, se inscreve, vem com a gente. No seu tarô, o que eu tenho aqui? Olha, uma situação onde você vai conseguir melhorar uma relação aprendendo a viver em paz com as diferenças, tá? Imperador e papisa têm diferenças, né? E tá tudo bem. O diferente não é errado, não é um melhor e o outro pior, é apenas cada um do seu jeito. Então, entre você e alguém tá faltando perceber isso, tá? E é exatamente essa falta de percepção que tem criado problemas em uma relação. Aqui a temperança mostra você conseguindo se ajustar, se entender melhor com alguém. Você tendo mais dessa visão e a pessoa envolvida também tendo mais dessa visão com você. De, poxa, quem diz que a gente precisa ser igual, né? Pensar sempre igual, querer sempre as mesmas coisas para conviver bem. O diferente não é negativo, pode acrescentar inclusive. Um pode levar visões de vida ao outro. Então vem essa temperança que mostra você conseguindo desenvolver mais com alguém que é importante para você, sabe? Essa qualidade de aprender a conviver com as diferenças, né? Note que realmente está rolando um estranhamento aqui por conta disso, né? Às vezes pessoas que um quer uma coisa e o outro quer outra, e vocês acabam transformando isso em problema. E não é para ser problema, né?
pode estar tudo bem sendo assim, né? Cada um vivendo a sua busca no seu tempo, um dia faz uma coisa, outro dia faz outra, não tem que ter divergência, né? Então, às vezes é uma falta de percepção que prejudica as relações nesse sentido. E note que realmente está rolando, né, ressalvas nesse aspecto, porque, olha só, cada um está olhando para um lado aqui, cada um fazendo valer o seu ponto de vista. Não, eu que estou certo. Não, eu que estou certa, né? E o correto era estar assim, né? Com esses personagens sendo diferentes e tudo bem, e se olhando, mas não está assim, né? E aí é onde a temperança é muito importante, porque ela é quem vem harmonizar essa condição. Então o tarot está revelando, tá? Tem essa novidade, que também é uma mudança de vida importante para você também, uma convivência mais harmônica, mais aprendizado sobre conviver com as diferenças e ficando tudo bem assim com cada um com a sua maneira de ser e beleza. Sem que um fique tentando mudar o jeito do outro. Olha aí, se isso também não pode te servir, né? Às vezes o quanto você não gosta de alguém e fica naquela, ah não, mas um dia a pessoa vai mudar. Não, agora que tá, eu já sei que a pessoa sempre foi meio desse jeito, mas agora que a gente tá junto vai mudar. As pessoas têm essa mania, né, de precisar que o outro mude para funcionar ao meu lado. Quem falou? As pessoas são como são, a gente tem que aceitar, não tem que ficar tentando mudar ninguém não, né? E é sobre essa visão, sabe? Até para você ter mais paz. Entenda que pode ser uma falta de paz muito grande para você ficar achando que para a pessoa que você gosta funcionar bem ao seu lado tem que ser diferente. Quem disse? Talvez você tenha que perceber que tem que rolar uma aceitação aí, né? Então a gente percebe muito disso, o tarot trazendo uma melhoria de convivência por mais aprendizado sobre viver com as diferenças, tá? E aí nós temos o Papa, né, que é a força espiritual junto com a justiça, que então devolve a ordem aqui, né, para onde estava faltando. Então isso é um processo também de amadurecimento, de se conseguir colocar tudo mais na balança, um modo de viver mais equilibrado, porque um alcance maior, com a visão mais espiritual também da vida a respeito do Papa, né? E tudo girando como precisa, nesse sentido aí de relacionamento, tá? E a gente tem também aqui, né, uma situação muito interessante para você, que é como a espiritualidade te cuida para que você possa viver o que é justo, o que é do seu merecimento, tá? E aqui a roda da fortuna é exatamente todo o seu potencial de viver o que é seu, do que está no seu nome, da vida se movimentando. A roda da fortuna, a fortuna significa a sorte, as bênçãos, então são os ventos soprando a favor. Você está vivendo um momento aqui, olha, onde a espiritualidade ampara também para que a justiça se faça nos seus caminhos, para que você tenha reparações de vida, né? E tudo possa fluir. E literalmente a gente entra nessa parte da justiça também para quem tem causas na justiça, né? Propriamente isso também. Falando aqui de assuntos judiciais, olha, a espiritualidade está ao seu favor para que você tenha a sua sorte no que está sendo conduzido judicialmente aí, tá? A gente tem muito de uma ideia aqui de ganho de causas, de você tendo o favorecimento naquilo pelo que você entende ser o seu direito, e o tarot mostra que é mesmo, tá bom? Então temos mais esse aspecto também alcançado aqui. Galera, então essa foi a leitura que aconteceu na opção 3, na Pedra da Lua, hoje para você, tá? Curtiu? Deixa o seu like, se inscreve, hypa o vídeo, tá? Ativa o sininho para não perder nada. Você já participou nos comentários, acredito eu, né? Decretando ali o mantra da abundância no comecinho. Eu aceito que a abundância faça parte da minha vida. Se você não havia escrito, escreve, não vai embora sem conectar essa força, tá? E se você já havia feito e tem algo a dizer, o campo dos comentários é todo seu. Fique à vontade, gratidão por você estar aqui comigo. É uma honra poder orientar os seus caminhos. Então, um beijo e até a próxima.